Afinal de contas, o que é a substância? A definição de substância nunca foi muito clara e tornou-se ainda menos clara a partir das descobertas da ciência moderna. É possível, por exemplo, definir como uma substância um misterioso agente a que os físicos recorreram para a explicação dos fenômenos do calor e da luz. Esse agente, esse meio, esse mecanismo, seja qual for o nome que lhe demos, no entanto, existe, pois se manifesta indiscutivelmente em ação. Além disso, ele carece das qualidades sem as quais é difícil imaginar uma substância. Não tem peso e possivelmente não tem a massa. Não produz nenhuma impressão direta em nenhum dos nossos órgãos sensoriais. Numa palavra, não possui uma só qualidade que possa indicar o que se chamava antes material. Por outro lado, não é um espírito, pelo menos ninguém pensou alguma vez em chamá-lo assim. Mas isso significa que é necessário negar a sua realidade só porque não pode ser classificado como substância? Será necessário, do mesmo modo e pela mesma razão, negar a realidade do mecanismo por meio do qual a gravidade se transmite até as profundezas do espaço com uma velocidade infinitamente maior do que a velocidade da luz, que Laplace considerava instantânea? O grande Newton considerava impossível fazer isso sem esse agente. Ele, a quem se deve a descoberta da gravitação universal, escreveu a Bentley que a gravidade seja inata, inerente e essencial à matéria, de modo que um corpo possa atuar sobre outro a uma distância através do vácuo, sem a mediação de algo mais, pelo qual e através do qual a sua ação e força possam se transmitir de um a outro. É para mim um absurdo tão grande que creio que nenhum homem que tenha, em questões filosóficas, uma competente faculdade de pensar, possa cair nele. A gravidade deve ser causada por um agente que atue constantemente de acordo com determinadas leis. Mas se esse agente é material ou imaterial, é coisa que deixo à consideração dos meus leitores. Terceira carta a Bentley, em 25 de fevereiro de 1692. A dificuldade de conferir um lugar a esses agentes é tão grande que alguns físicos, por exemplo, que desenvolveu essa ideia em seu livro A Estrutura Celestial do Espaço, considera possível imaginar uma categoria nova de agentes que ocupem uma posição, por assim dizer, na metade entre a ordem material e a espiritual, e sirvam como uma causa importante das forças da natureza. Essa categoria de agentes chamados dinâmicos por Hirn, de cuja concepção ele exclui toda a ideia de massa e peso, serve, por assim dizer, para estabelecer relações, para provocar ações a certa distância entre as diferentes partes da matéria. A teoria dos agentes dinâmicos de Hirn baseia-se no seguinte: até agora, nunca pudemos determinar o que eram realmente a matéria e a força, mas de qualquer modo sempre as consideramos opostas uma à outra, isto é, podemos definir a matéria apenas como algo contrário à força, e esta como algo oposto à matéria. Mas hoje, as antigas perspectivas da matéria como algo sólido e contrário à energia mudou consideravelmente. Um átomo físico, anteriormente considerado como indivisível, é aceito hoje como um complexo formado de elétrons. Os elétrons, no entanto, não são partículas materiais do sentido comum da palavra. São mais bem definidos como momentos de manifestação da energia, momentos ou elementos de força. Dizendo de outro modo, os elétrons, representando as menores divisões possíveis da matéria, são ao mesmo tempo as menores divisões da força. Os elétrons podem ser positivos ou negativos. É possível pensar que a diferença entre a matéria e a força
consiste simplesmente em combinações diferentes de elétrons positivos e negativos. Numa combinação, eles produzem em nós a impressão de matéria, noutra, a impressão de força. Desse ponto de vista, a diferença entre matéria e força, que constitui até agora a base do nosso ponto de vista da natureza, não existe. Matéria e força são uma e mesma coisa, ou melhor, manifestações diferentes de uma e mesma coisa. De qualquer forma, não há nenhuma diferença essencial entre matéria e força, e uma deve converter-se na outra. Desse ponto de vista, a matéria nada mais é do que energia condensada. E se isso é assim, então é muito natural que os graus de condensação possam ser diferentes. Essa teoria explica como Irn não pôde conceber agentes semimateriais e semi-energéticos. Estados de matéria finamente rarefeitos devem, de fato, ocupar uma posição média entre a matéria e a força. Em seu livro Forças Desconhecidas da Natureza, Flammarion escreveu: a matéria não é de modo algum aquilo que surge diante dos nossos sentidos, aquilo que tocamos ou vemos. Representa um só todo com energia e é a manifestação do movimento de elementos invisíveis e imponderáveis. O universo tem um caráter dinâmico. Fontenay dá a seguinte explicação da teoria dinâmica. Na sua opinião, a matéria não é em absoluto a substância inerte que geralmente se pensava que era. Tomemos uma roda de carro e a coloquemos horizontalmente no eixo. A roda não se move. Tomemos uma bola de borracha e façamo-la cair entre os raios. Agora, movimentemos ligeiramente a roda. A bola com muita frequência baterá no eixo e rebotará. Se aumentarmos a rotação da roda, a bola não a atravessará de maneira nenhuma. A roda se converterá num disco impenetrável. Podemos fazer uma experiência semelhante, colocando a roda verticalmente e enfiando uma varinha atrás dela. Uma roda de bicicleta será muito útil nesse caso, uma vez que seus raios são finos. Quando a roda está parada, a varinha passará através dela 9 em 10 vezes. Quando ela está em movimento, repele cada vez com mais frequência a varinha. Quando se aumenta a velocidade de seu movimento, ela se tornará impenetrável e todos os esforços para atravessá-la esbarrarão numa muralha de aço. Tendo examinado, no mundo que nos cerca, tudo que responde às condições físicas de um espaço dimensional superior, podemos fazer a pergunta de uma forma mais precisa: o que é a quarta dimensão? Vimos que é impossível provar matematicamente a sua existência ou determinar as suas propriedades, e, acima de tudo, definir a sua posição em relação ao nosso mundo. As matemáticas apenas admitem a possibilidade da existência de dimensões superiores. Logo no início, ao definir a ideia de quarta dimensão, fiz ver que, se ela existisse, isso significaria que, além das 3 perpendiculares que conhecemos, deveria existir uma quarta. E isso, por seu turno, significaria que, de qualquer ponto do nosso espaço, pode ser traçada uma linha numa direção que não conhecemos nem podemos conhecer, e que bem próximo, lado a lado conosco, mas numa direção desconhecida, há outro espaço que não podemos ver e no qual não podemos penetrar. Expliquei posteriormente por que não podemos ver esse espaço e cheguei à conclusão de que ele deve se encontrar não lado a lado conosco numa direção desconhecida, mas dentro de nós, dos objetos do nosso mundo, dentro da nossa atmosfera, do nosso espaço. No entanto, essa não é a solução de todo o problema, embora seja uma etapa necessária no caminho dessa solução. Porque a quarta dimensão não está só dentro de nós, mas nós mesmos estamos dentro dela. Isto é,
no espaço de 4 dimensões. Disse antes que os espiritualistas e ocultistas de diferentes escolas usam com frequência a expressão quarta dimensão na sua literatura, atribuindo à quarta dimensão todos os fenômenos da esfera astral. A esfera astral dos ocultistas, que permeia o nosso espaço, é uma tentativa para encontrar um lugar para os fenômenos que não se encaixam no nosso espaço. Ela é, por conseguinte, até certo ponto, essa continuação do nosso mundo para dentro, da qual sentimos necessidade de ir. A esfera astral, de um ponto de vista comum, pode ser definida como um mundo subjetivo, projetado para fora de nós e considerado como um mundo objetivo. Se alguém conseguisse realmente estabelecer a existência objetiva de ao menos uma parte do que é chamado astral, encontraria o mundo da quarta dimensão. Mas o próprio conceito da esfera astral ou matéria astral mudou muitas vezes nos ensinamentos ocultistas. Se, de modo geral, levarmos em conta os pontos de vista dos ocultistas de diferentes escolas sobre a natureza, veremos que são baseados no reconhecimento da possibilidade de estudar as condições de existência diferentes das nossas condições físicas e de usar o conhecimento dessas outras dimensões de existência com o propósito de influir nas nossas condições físicas. As teorias ocultistas geralmente partem do reconhecimento de uma substância básica, cujo conhecimento proporciona uma chave para o conhecimento dos mistérios da natureza. Mas o conceito dessa substância não é definido. Algumas vezes é compreendido como um princípio, como uma condição de existência, e outras como matéria. No primeiro caso, a substância básica contém em si mesma as raízes e as causas das coisas e dos acontecimentos. No segundo, a substância básica é a matéria-prima do qual tudo é obtido. O primeiro conceito é naturalmente muito mais sutil e é o resultado de um pensamento filosófico mais elaborado. O segundo conceito é mais tosco e, na maioria dos casos, um sinal de decadência do pensamento, uma demonstração de uma forma ignorante de manejar ideias difíceis e profundas. Os filósofos alquimistas chamaram esta substância fundamental de spiritus mundi, o espírito do mundo, mas os alquimistas, buscadores de ouro, consideravam possível pôr o espírito do mundo num crisol e sujeitá-lo a manipulações químicas. Isso deve ser levado em conta a fim de compreender as hipóteses astrais dos teósofos e ocultistas modernos. São Martin e posteriormente Eliphas Levi ainda compreendiam a luz astral como um princípio, como condições de existência diferentes das nossas condições físicas. Mas no caso dos espíritas e teósofos modernos, a luz astral se transformou em matéria astral, que pode ser vista e até fotografada. A teoria da matéria astral se baseia na hipótese dos estados mais sutis da matéria. A hipótese dos estados sutis de matéria ainda era possível nas últimas décadas da física antiga, mas é difícil encontrar um lugar para ela no pensamento físico-químico moderno. Por outro lado, a fisiologia moderna se afasta cada vez mais das explicações físico-químicas dos processos vitais e chega ao reconhecimento da enorme influência dos vestígios de matéria, isto é, das matérias imponderáveis e quimicamente indefiníveis, que, no entanto, são claramente percebidas pelos resultados da sua presença, tais como os hormônios, as vitaminas, as secreções internas e etc. Portanto, apesar do fato de que a hipótese dos estados sutis de matéria não está em nenhuma relação com a nova física, tentarei dar aqui uma breve exposição da teoria astral.
De acordo com essa teoria, as partículas que resultam da divisão dos átomos físicos dão origem a um tipo especial de matéria sutil, que não está sujeita à ação da maioria das forças físicas, mas sujeita à ação de forças que não afetam a matéria física. Assim, essa matéria astral está sujeita à ação da energia psíquica, à vontade, aos sentimentos e desejos, que são forças reais na esfera astral. Isso quer dizer que a vontade do homem e também as reações dos seus sentidos e os impulsos emocionais atuam sobre a matéria astral, do mesmo modo como a energia física atua sobre os corpos físicos. Além disso, a transformação em estado astral da matéria física, de que são formados os corpos e objetos visíveis, é reconhecida como possível. Essa é a desmaterialização, isto é, do ponto de vista físico, um desaparecimento completo de objetos físicos, ninguém sabe para onde, que não deixa traços nem restos. Também se aceita como possível o processo inverso, isto é, a transformação da matéria astral em estado ou matéria físicos. Trata-se de materialização, isto é, o aparecimento de coisas, objetos e até seres vivos, ninguém sabe de onde. Além disso, aceita-se como possível que a matéria que entra na composição do corpo físico, após ter se transformado em estado astral, possa voltar ao estado físico noutra forma. Assim, um metal que tenha sido transformado no estado astral pode voltar na forma de outro metal. Desta forma, os processos alquímicos podem ser explicados pela transferência temporária de algum corpo, geralmente de algum metal, para um estado astral em que a matéria está sujeita à ação da vontade ou dos espíritos, e pode se modificar inteiramente sob a influência dessa vontade e tornar a aparecer no mundo físico como noutro material. Assim, o ferro pode se converter em ouro. Aceita-se como possível realizar essa transformação da matéria de um estado para outro e a transformação de um corpo em outro, por meio da influência mental, acompanhada de certos rituais e etc. Considera-se, além disso, possível ver na esfera astral acontecimentos que ainda não ocorreram na esfera física, mas que devem ocorrer e influenciar tanto o passado como o futuro. Tudo isso junto forma o conteúdo do que se chama magia. A magia, na acepção usual dessa palavra, significa a capacidade de realizar o que não se pode realizar por meios comuns. Tal seria o exemplo, o poder de influenciar psiquicamente as pessoas e os objetos à distância, a capacidade de ver as ações das pessoas e conhecer seus pensamentos, de fazê-los desaparecer do nosso mundo e aparecer em lugares inesperados, a capacidade de mudar a própria aparência e até mesmo a própria natureza física, transladar-se de algum modo inconcebível para lugares distantes, atravessar paredes e etc. Os ocultistas explicam todos esses atos mediante o conhecimento das propriedades da esfera astral, que os magos possuem, e a sua capacidade de agir mentalmente sobre a matéria astral e, através dela, sobre a matéria física. Certos tipos de feitiçaria podem ser explicados pelas propriedades especiais que são concedidas a objetos inanimados. Consegue-se tal coisa influindo psiquicamente na sua matéria astral, por meio de um tipo especial de magnetização psíquica deles. Dessa forma, os magos podiam transmitir aos objetos as propriedades que quisessem, fazê-los executar a sua vontade, dar sorte ou azar às pessoas, pô-las de sobreaviso, quanto a desastres iminentes, dar-lhes forças ou tirá-las. As práticas mágicas dessa espécie pertencem, por exemplo, à bênção das águas, que se converteu hoje apenas num rito dos serviços religiosos cristãos e budistas. Na sua origem,
era uma operação que se realizava com o propósito de saturar a água psiquicamente com certas radiações e emanações, a fim de dotá-la das qualidades desejadas, curativas ou de outra ordem. Na literatura teosófica e na literatura ocultista moderna, há muitas descrições pitorescas da esfera astral, mas em lugar nenhum são dadas provas da existência objetiva da esfera astral. As provas espíritas, isto é, os fenômenos das sessões ou os fenômenos mediúnicos em geral, as comunicações e etc., que se atribuem às almas, não são de forma alguma provas, porque todos esses fenômenos podem ser explicados de modo muito mais simples. No capítulo sobre os sonhos, indico o possível significado dos fenômenos espíritas como resultados da personificação. As explicações teosóficas baseadas na clarividência requerem, antes de tudo, a prova da existência da clarividência, que permanece não provada, apesar do número de livros em que os autores descreveram o que conseguiram ou o que encontraram por meio da clarividência. Ignora-se geralmente que existe na França um prêmio, instituído há muitos anos, que oferece uma soma considerável para a pessoa que possa ler uma carta num envelope fechado. Até agora, o prêmio não foi reclamado. Tanto as teorias espíritas como as teosóficas padecem de um defeito comum e que explica por que as hipóteses astrais permanecem sempre as mesmas e não recebem quaisquer provas: o espaço e o tempo. Nas teorias astrais, tanto espíritas como teosóficas, são consideradas exatamente do mesmo modo que na física antiga, isto é, separadamente um do outro. Os espíritos desencarnados, ou seres astrais, ou as formas de pensamento, são consideradas espacialmente como corpos da quarta dimensão, mas no tempo como corpos físicos. E é justamente isso que é impossível. Se os estados sutis da matéria produzem corpos de existência espacial diferente, esses corpos devem ter uma existência temporal diferente. Mas essa ideia não entra no pensamento teosófico ou espírita. Neste capítulo, reuniu-se apenas o material histórico referente ao estudo da quarta dimensão, ou melhor, aquela parte do material histórico que nos aproxima da solução do problema, ou pelo menos da sua mais exata formulação. Neste livro, no capítulo Um Novo Modelo do Universo, mostro como os problemas de espaço-tempo estão ligados aos problemas da estrutura da matéria e, consequentemente, da estrutura do mundo, e como esses problemas levam a uma correta compreensão do mundo real, evitando toda uma série de hipóteses desnecessárias, tanto pseudo-ocultistas como pseudocientíficas. 1908-1929